Bom, eu havia comentado com vocês. Nessa nossa aula 05, farei uma abordagem geopolítica e também em relação à globalização. Ela acaba sendo mais destinada para a SpaceX, mas isso não significa que quem for prestar ESA ou Colégio Naval não tenha que ter contato. Até porque, quando a gente começa a olhar a América do Sul, no próprio edital fala sobre a relação do Brasil com os países da América do Sul. Ou ainda quando a gente pensa em relação aos blocos econômicos, no caso o Mercosul, por exemplo, ou ainda outras organizações que o Brasil faz parte. Sem falar também nas organizações internacionais que o Brasil está inserido, sem contar essa condição de bloco econômico que eu acabei de comentar com vocês. Então, apesar de ser mais destinada para a SpaceX, isso não significa que Colégio Naval e ESA não têm que tomar contato com essa aula 05. Pelo contrário, tem que tomar sim, até porque acabam sendo feitas abordagens que estão no edital tanto do Colégio Naval bem como da ESA. Então, vamos lá. Então, dando início aí à nossa aula, caso ainda não nos sigam nas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, pelo YouTube, no canal de Estratégia Militares, Telegram, e-mail e minha conta particular, Prof. Saulo Teru Takami. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa aula é sobre a Ásia. É importante ressaltar que, em relação a essa condição geopolítica, não há por que fazer uma abordagem de todos os países que estão localizados na Ásia, até porque isso seria inviável, iria tomar um tempo muito elevado, do qual às vezes não acaba sendo tão necessário. Mas é claro que certas localidades da Ásia, elas acabam sendo chave quando a gente fala sobre geopolítica, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, o Oriente Médio. Então, realmente são regiões que acabam tendo que ter um contato um pouco maior em relação a isso para poder fazer certas abordagens. Lembrando mais uma vez, em relação a algo tão específico, pensando na Ásia, isso vai ser mais destinado para quem? Para a SpaceX. Ah, Saulo, eu vou prestar ESA, vou prestar Colégio Naval, mas eu quero ver mesmo assim. Tem problema? Não tem problema nenhum, pessoal. Até porque, de repente, pode fazer alguma pergunta que vai fazer uma relação dessa condição comercial da China com o Brasil, até porque são parceiros comerciais importantes, então pode acontecer de vir uma pergunta nesse sentido. Então, por isso que realmente acaba não tendo problema nesse sentido. Então, vamos lá. Então, dando início à nossa primeira parte, vou falar em relação à China. E aí, Saulo, o que você vai comentar nesse contexto aí geopolítico da China? Bem, primeiro falar para vocês em relação a essa chamada Revolução Chinesa, que aconteceu em 1949. No caso, vocês vão começar a perceber que eu obrigatoriamente preciso dar certa abordagem o que mais histórica. Claro que eu não vou falar de história, até porque isso daí fica a cargo da professora Ale Lopes, bem como do professor Marco Túlio. Mas é claro que acaba sendo necessário eu contextualizar isso desse ponto de vista histórico. Então vamos lá. Quando a gente comenta sobre a China nessa ideia geopolítica, e quando a gente fala em geopolítica, o que isso significa, Saulo? Geopolítica significa diferentes interesses em um dado território. Ponto final. Muitas vezes fala-se geopolítica, acaba vindo à nossa cabeça a Guerra Fria. Mas precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é somente a Guerra Fria que diz respeito à geopolítica. Conforme eu acabei de colocar, se a gente fala sobre território, existem interesses diferentes dentro desse território, e esses interesses são o quê? De diferentes países, de dois ou mais, não importa, isso eu já estou contextualizando nessa ideia geopolítica. Então, isso pode remeter ao quê? A um conflito, guerra no caso, podemos pensar ainda em relação a uma disputa territorial, porque ali vai ser interessante desse ponto de vista o que é militar. Posso pensar ainda que essa ocupação territorial diz respeito ao aproveitamento dos recursos naturais, como água, como minério e assim por diante, ou mineral metálico, melhor dizendo. Posso pensar até numa questão religiosa, aí seria mais num segundo plano, isso pode acontecer também, mas realmente acaba sendo muito mais forte essa condição econômica, bem como essa condição militar que eu estou colocando para vocês, então realmente isso acaba envolvendo geopolítica. Saulo, e no caso, quando a gente fala da China, o que você vai comentar agora vai ter essa ideia geopolítica que você está comentando com a gente? Exato. Em relação à Guerra Fria, que eu havia comentado, é importante ressaltar que no caso da SpaceX, a Guerra Fria, ela está inserida aonde? Ela está inserida em história, não está inserida em geografia. Então, tanto é que quando a gente pega o edital da SpaceX, essa parte de Guerra Fria, pode ver lá no conteúdo programático, está na parte da história, não está na parte da geografia. Até porque, quando a gente começa a olhar o contexto da Guerra Fria, é uma história recente, mas ela não é tão recente assim, se for parar para analisar. Até porque este ano
2021, vai completar o quê? Vai completar 30 anos que a União Soviética acabou se extinguindo. Então, realmente tem um tempo aí razoavelmente considerável, vamos colocar dessa forma. Então, vamos lá. 1949, desculpa, quando a gente fala dessa Revolução Chinesa, ou quando teve a implantação do Partido Comunista Chinês. O que aconteceu? Bem, Mao Tse-tung, ele chegou ao poder e ele tinha uma disputa de poder para ver quem conseguia ter esse domínio na China. Até porque no início do século XX a China tornou-se uma república. E a partir disso começou as disputas para ver quem conseguiria assumir essa república. No caso, pensando nessa disputa, houve entre o Mao Tse-tung e o assim chamado Chiang Kai-shek. No caso, o Mao Tse-tung ele conseguiu implantar esse regime, uma vez que conseguiu ganhar do Chiang Kai-shek. E o que aconteceu com o Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek acabou ficando isolado na ilha de Taiwan, também conhecida como Ilha Formosa, que tem essa proximidade com a China, fica a sudeste da China, para ser mais exato. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez sendo implantado esse novo regime, esse regime considerado comunista, socialista, o Mao Tse-tung começou o quê? A fazer reformas diante disso. E é importante ressaltar também que, pelo fato de ele ter esse viés socialista, num primeiro momento, ele começou a fazer aliança com quem? Com a União Soviética. É claro que, com o passar do tempo, a China começou a se afastar da União Soviética porque não estava concordando tanto assim com a política que estava sendo empregada. Percebia-se que a União Soviética queria controlar demais os países que acabaram abraçando o socialismo. Então, a China não gostou muito disso, então queria ter uma autonomia maior, até porque se criasse um vínculo muito forte, iria criar o quê? Uma dependência, algo que a China não estava interessada. Depois, nós comentamos também em relação a 1958, que foi a chamada política de grande salto, ainda com Mao Tse-tung. E aí, Saulo, o que é essa política chamada de grande salto, salto à frente? Foi o seguinte: Mao Tse-tung começou a perceber o quanto era importante ter um investimento na área industrial. Pensando nessa condição que socialista, era mais comum ter investimento no que? Na indústria de base. Então, quando a gente fala de siderúrgica, química, metalúrgica, e também na condição bélica. Só que aí que vem o problema. Em que sentido? Começa-se a ter um gasto muito alto com o armamento. E esse gasto muito alto com o armamento não vai sobrar quantias o suficiente para você poder investir nos outros ramos da indústria. Então isso acaba enfraquecendo, e isso acaba enfraquecendo. Então a ideia foi justamente esse grande salto, pensando na industrialização, pensando nesse desenvolvimento econômico, o que é curioso, né? Porque quando a gente fala sobre o socialismo, nem sempre vem isso à cabeça. Mas a ideia é o quê? Ter esse crescimento econômico, mas lembrando que isso vai estar sempre na mão onde? Do Estado, não vai estar na mão da iniciativa privada, nem vai ter um balanço em relação a isso, vai estar na mão do Estado esse controle. Então, considerando esse fato, realmente esse grande salto, a ideia era justamente essa, pensar nesse desenvolvimento por meio da indústria. Aí você pode estar se perguntando, Saulo, foi a partir daí então que a China foi considerada a fábrica do mundo? Não, a China começou a ser considerada a fábrica do mundo só depois de Mao Tse-tung, mas não dá para negar o quanto ele acabou tendo essa importância, porque ele já pensava-se no quanto era importante esse investimento pesado na indústria para fazer com que o país desenvolvesse a sua economia. Mas, como eu disse, considerando essa política mais socialista, fez com que o investimento muito pesado na parte bélica começou a fazer com que enfraquecesse, então os outros ramos da indústria não começaram a se desenvolver ou desenvolveram menos do que o esperado. Depois, em 1978, Deng Xiaoping. É importante ressaltar que Mao Tse-tung ficou no poder até 1976. Aí, em 1978, veio quem? O seu sucessor, Deng Xiaoping. Aí sim, com Deng Xiaoping, trouxe uma transformação enorme na China. Aí você pode estar se perguntando, mas o que, Saulo? O que teve de diferente em 1978 quando comparado com Mao Tse-tung? Bem, considerando que Mao Tse-tung tinha essa política socialista, queria ficar sempre no Estado, não dava qualquer tipo de abertura internacional para, por exemplo, ter um investimento estrangeiro, Deng Xiaoping pensava diferente, falou assim, não, imagina, a gente pode fazer com que tenha uma abertura econômica, os estrangeiros podem vir até o nosso país, começar a investir, começar a lucrar e automaticamente a gente começa a lucrar com eles também. Então,
isso realmente acabou trazendo uma transformação de forma exponencial nesse sentido industrial. Então, a partir de Mao Tse-tung, realmente a gente começa a ver um certo desenvolvimento industrial, mas ficou muito limitado, porque era somente perante o que? O Estado. Agora, com Deng Xiaoping, não, já começou a realmente ter um crescimento exponencial, justamente pensando nessa abertura econômica, na entrada de indústrias, empresas o que? Internacionais. Até porque, olha o contexto, 1978, estamos falando de um período do qual a globalização ela já estava bastante sedimentada, quando nós pensamos ainda em relação à terceira revolução industrial, então tudo isso acaba contando realmente para fazer com que tenha esse desenvolvimento de forma mais fácil, pensando nessa abertura econômica. Depois, em 1978, no mesmo ano, começou aqui a chamada Zona Econômica Especial. O que é isso, Saulo? Essa chamada Zona Econômica Especial. A Zona Econômica Especial são localidades dentro da China que elas acabam sendo famosas pelo fato de serem industriais. Em que sentido? Essa Zona Econômica Especial dá para a gente fazer até uma analogia pensando em um distrito industrial que é muito comum aqui no nosso país. Então, o que tem um distrito industrial? Ele tem um espaço que ele acaba tendo uma quantidade de indústrias e elas começam aqui a desenvolver a economia local, ou até regional, estadual, nacional, dependendo da proporção. Então, é justamente isso que a Zona Econômica Especial ela faz. No caso, ela tem uma particularidade muito grande. Qual é essa particularidade? Comentei agora há pouco que, a partir de Deng Xiaoping, as indústrias internacionais, empresas internacionais começaram a entrar na China. O que ele pensou? Ele falou assim, bom, elas vão entrar aqui na China, vão aproveitar todos os incentivos que a gente vai oferecer, e eram muitos incentivos, diga-se de passagem, quais sejam. Posso pensar na mão de obra barata? Posso, mas é importante lembrar que essa mão de obra barata, com o tempo, ela foi se qualificando, até porque quando a gente analisa a atualidade, existe mão de obra chinesa que é considerada altamente qualificada. Está brincando, só ou não? Até porque são pessoas que saem da China, vão estudar em outros países, fazem pós-graduação e assim por diante. Posso pensar também em relação às leis ambientais frágeis, ou seja, uma indústria, uma empresa pode ir até lá, pode poluir bastante, que a China não está tão preocupada em relação a essa condição aqui, ambiental. Posso pensar também em relação à fragilidade ou até a inexistência dos sindicatos, ou seja, quando as indústrias, as empresas vão até lá fazer para poder produzir o capital, não vai ter qualquer tipo, ou vai ser mais difícil ter alguma intervenção nesse sentido que de sindicato. Ah, não, vamos lutar por direitos trabalhistas, vamos ter uma melhora, vamos dividir o lucro. Então, isso daí acaba sendo uma vantagem desse ponto de vista que capitalista que eu estou comentando com vocês. Posso pensar ainda numa infraestrutura que a Zona Econômica Especial oferece, como a condição de transporte, a condição de energia, a condição de comunicação, isso também merece ser destacado. Posso pensar ainda na isenção de impostos que essas zonas econômicas acabam oferecendo também. Estão percebendo quantas vantagens existem para se instalar em uma zona econômica especial? E é claro que as multinacionais principalmente aproveitaram, começaram a olhar um potencial que tinham essas áreas, você nossa, se eu for até lá vai ser super lucrativo. Outro ponto a ser considerado, o mercado consumidor em expansão. No começo, né, pensando aí nessa época, final da década de 70, o mercado consumidor não era tão expressivo, mas foi passando o tempo que ele começou a ganhar força. Os chineses começaram a ter um salário até um pouco maior para poder o que justamente consumir esses produtos que estavam sendo fabricados em seus países. Enfim, outro ponto a ser considerado, além dos incentivos fiscais, é o fato de terem sido criadas joint ventures. O que é joint venture, Saulo? Joint venture é quando há uma fusão por meio de parceria, normalmente por um tempo determinado, onde essa multinacional fazia fusão com uma indústria chinesa. E fazer a fusão com essa indústria chinesa sai ganhando. Por quê? Porque ela acaba abraçando pelo menos parte da tecnologia que essa multinacional acabou trazendo no seu país. Então, isso faz com que comece a criar o quê? Um desenvolvimento econômico mais acelerado. Então, realmente, a China é considerada, melhor dizendo, a fábrica do mundo a partir mesmo de Deng Xiaoping, que ele começou a ter o quê? Essa ideia nas chamadas zonas econômicas especiais. E vale lembrar que a maioria delas está concentrada onde? Está concentrada no leste do país, região conhecida como Planície Leste. Depois, podemos ainda falar em relação à Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.
Durante anos, os produtos chineses eles ficaram famosos pelo fato de serem considerados o quê? Serem considerados inferiores. Ah, não, porque se um produto vem da China, ele é considerado ruim. Ele é barato, mas é considerado ruim. Então, essa conotação, esse rótulo, na verdade, ainda existe se a gente for parar para analisar. Mas, com essa política, ainda com Deng Xiaoping, de colocar o que essa ideia dessas zonas econômicas de desenvolvimento, de tecnologia, isso começou a mudar e mudou muito, diga-se de passagem. O que ele começou a pensar? Ele falou assim, bem, essas indústrias elas vêm aqui, aproveitam os nossos incentivos, a gente cria essas joint ventures, mas isso não é o suficiente, até porque eu estou começando a olhar os outros países. Os outros países eles começam a ter um crescimento econômico maior justamente porque eles abraçam a tecnologia, a inovação, algo que a gente está um pouco atrás. Opa, então a gente vai começar a fazer justamente isso. Se eles estão conseguindo se desenvolver por meio da tecnologia, é exatamente isso que a gente vai fazer. E deu muito certo. Até porque quando a gente começa a pensar em parques tecnológicos, hoje a China possui aqui vários parques tecnológicos. Então, realmente, isso começou a fazer com que se tinha esse crescimento, esse desenvolvimento econômico, começou a ser o quê? Ainda maior por meio dessa condição tecnológica. Algo que no nosso país, por exemplo, eu visualizo uma fragilidade em relação a isso. Nosso parque industrial deveria realmente acabar investindo muito mais nessa área tecnológica, até porque fala-se já sobre fase do capitalismo tecnológico, que o capitalismo financeiro, assim chamado, ele está ficando cada vez mais de lado. Claro que ainda é forte, mas está ficando um pouco de lado, então está dando espaço para esse capitalismo tecnológico, do qual o nosso país, infelizmente, não está acompanhando, quando a gente começa a comparar com os outros países com uma economia o quê? Mais desenvolvida do que o nosso. Enfim, então, realmente, essa ideia do Deng Xiaoping ela acabou dando muito certo, fazendo com que a China se desenvolvesse ainda mais. Depois, em 2001, Organização Mundial do Comércio. Bem, com a entrada da China na chamada OMC, Organização Mundial do Comércio, isso acabou que facilitando as suas relações internacionais e as suas trocas comerciais. Então isso acabou sendo uma outra manobra para poder o quê? Fazer com que os seus produtos chegassem mais rapidamente até outros mercados consumidores. No caso, se a gente for pensar anteriormente, muitos produtos chineses acabavam chegando não por intermédio de uma organização tão expressiva como a OMC. Chegava de outro formato, num sentido mais até unilateral. Só que com a entrada na OMC aí ficou diferente, começou a ter uma facilidade em relação a essas trocas comerciais, justamente para fazer com que o mundo todo começasse a consumir os produtos chineses e, como eu disse, deu muito certo. E isso acaba sendo bastante curioso, até porque a China, ela se auto-intitula um país socialista. Mas, quando a gente começa a analisar essa condição o quê? De mercado, ela é o quê? Ela é absolutamente capitalista, até porque estamos falando do segundo país mais rico do mundo. Estamos falando de um país que tem a capacidade de emprestar dinheiro para os Estados Unidos. Então, realmente, a gente começa a ver aí que eles até podem se considerar socialistas, mas a gente começa a ver que não é bem assim na prática. Enfim, então realmente isso fez diferença. E quando a gente começa a analisar, né, que eu havia comentado com vocês, porque num primeiro momento esses produtos eles eram considerados de uma qualidade inferior, eram considerados baratos, com o tempo foi o que melhorando esses produtos. Hoje existem certos produtos chineses que eles são considerados o quê? Que eles são considerados muito bons, diga-se de passagem. E a grande vantagem é que, além de ser um preço muito interessante, o preço dele, desculpa, além do preço ser muito interessante, também a qualidade dele é muito boa. Então, isso faz com que fique difícil competir no mercado internacional. Um grande exemplo disso é o que? A porcelana. Qual que é a melhor porcelana do mundo? A chinesa. Qual que é mais barato? A chinesa. Como é que vai ganhar deles? Não dá para ganhar, até porque eu ofereço o melhor e ofereço o mais barato produto. Realmente não tem como disputar. Claro que, falando em porcelana, eu estou comentando aí de um produto que tem um baixo valor agregado, mas se a gente começar a pensar em relação aos que têm um mais elevado, como os eletrônicos, por exemplo, mas a gente começa a perceber o quanto vem se desenvolvendo. Saulo, tem aquela marca de celular, de smartphone da China, que realmente vem ganhando mercado cada vez mais, então vai nesse encontro que você está falando, o quanto eles começaram a melhorar? Exatamente. Então, se no passado, isso ainda perpetua, existe essa ideia, existe essa ideia de produto Xing Ling, né, vamos colocar dessa forma, não é bem assim. Então a gente começa a perceber o quanto começou a ter toda uma transformação graças a essa condição tecnológica que foi implantada a partir do governo do Deng Xiaoping. Depois,
África. Bem, em relação à África, o que que a gente pode falar? Agora sim, considerando esse contexto que eu dei para vocês, nesse sentido que, nesse sentido comercial principalmente, com destaque para a indústria e o quanto a China conseguiu fazer com que os seus produtos chegassem em diferentes partes do mundo, agora a gente começa a perceber o quanto diante disso vai ter também essa importância o que geopolítica. Então vamos lá. África. Que relação que existe entre China e África? Uma relação muito estreita. Muito estreita, Saulo, muito estreita mesmo. Até agora, comentei com vocês em relação a diversos produtos chineses que começam a chegar em diversas partes do mundo. Isso é um fato, até porque a China é considerada a fábrica do mundo. É importante lembrar que certas indústrias chinesas, elas possuem fama internacional. Essa ligada à tecnologia 5G, quando a gente pensa também em relação à telecomunicação, exato. E também existem indústrias que são consideradas de base, que também possuem um destaque internacional, como, por exemplo, a Sinopec, que é na área do quê? Do petróleo. E o que que a China faz na África? Que contexto geopolítico é esse, Saulo, que você está falando? Vamos lá. O que que a China começou a perceber? A China começou a perceber que tem um mercado consumidor muito forte. Também que tem uma população gigantesca. É só entre aspas, tá, pessoal? A maior do mundo. Tudo bem que tem um território expressivo, é o terceiro maior país do mundo. Só que certas regiões elas acabam sendo de mais difícil ocupação, se formos pensar no que nas regiões de topografia mais elevada, por exemplo. Então seria necessário começar a ir para outras regiões para poder ter um investimento nessas regiões. E foi exatamente isso que a China, exatamente isso na realidade que a China está fazendo na África. Então chega até o continente africano com esse discurso de, por exemplo, fazer uma parceria com um dado governo ou uma dada empresa, claro, com intermédio do governo, o governo precisa autorizar isso, e seria mais ou menos assim: olha, eu tenho a tecnologia necessária para fazer a extração do petróleo no seu país. O que que você acha de a gente poder negociar? Eu faço a extração, eu até cuido da parte de colocar isso num barril, também cuido da parte de poder fazer com que esse petróleo chegue até as outras regiões, só que daí a gente vai ter o quê? Vai dividir. Uma parte vai ficar comigo desse lucro, outra parte vai ficar com você. Ah, mas eles vão dividir em quanto, Saulo? Ah, e vai depender da negociação deles. Ah, pode ser que 60% fique com a China, 40% fique com esse país localizado na África e assim por diante. Aí, no caso, você pode estar se perguntando, mas, Saulo, por que que esses países na África acabam fazendo esse acordo com a China? Não seria mais interessante se eles começassem a fazer a extração do petróleo, por exemplo? Daí vem a pergunta, será que eles possuem a tecnologia necessária para fazer a extração do petróleo, por exemplo? Ah, nem sempre, né, Saulo? Exatamente, nem sempre. Ou se possui, ela é uma tecnologia o quê? Mais arcaica, da qual a China consegue ter uma tecnologia mais avançada e, de repente, consegue ter uma exploração maior desse petróleo, numa profundidade maior, consegue fazer a extração mais rápido, enfim, vantagens dos países que estão no quê? Nessa vanguarda tecnológica que eu estou comentando com vocês. Além disso, certas áreas, começar a explorar certas áreas para poder ter o que? A prática agropecuária, porque os produtos que vão ser plantados, cultivados nessa dada área, depois eles vão diretamente para o mercado consumidor chinês, enfim. Então a China vem tendo um investimento pesadíssimo na África e vai nesse sentido. Comentei agora há pouco com vocês o que é geopolítica. Geopolítica é o pensar que tem uma área territorial e existem diferentes interesses dentro dessa área territorial. E quando a gente fala sobre esses interesses, estamos falando de certas localidades, certos países na África em relação à China. Então, daí a gente começa a perceber essa condição aqui geopolítica. Também essa condição geopolítica, posso pensar num sentido ainda, quando a gente começa a fazer uma análise sobre os conflitos comerciais, podemos. Isso acabou aparecendo na mídia bastante, diga-se de passagem, em 2019, onde dizia, não, porque começou a ter aí um conflito, um atrito muito grande entre China e Estados Unidos nesse embate comercial, isso daí acaba sendo uma condição de geopolítica também? Também, até porque é uma condição de interesse. Olha, eu estou interessado em poder o quê? Entrar no seu mercado para poder fazer a venda do meu produto. Não, então eu vou impedir que o seu produto chegue até o meu mercado. Enfim, então quando a gente comenta sobre essa condição territorial que eu estou falando para vocês, não preciso pensar apenas no fato de eu ter aquele local. Não, posso pensar na influência daquele local,
no quanto eu consigo fazer com que, nesse caso, os produtos cheguem até essa dada localidade. Então, isso vai em conta de geopolítica. É por isso que, quando a gente fala de geopolítica, ela também acaba tendo esse caráter o quê? Econômico. E até comentei com vocês, acaba sendo muito mais econômico se a gente for parar para analisar. Tem esse viés militar também, assim, econômico e militar, na verdade, são os principais. Num outro plano, posso pensar numa condição pelo fato de querer mais terra, mas esse querer mais terra tem o econômico por trás. Posso pensar ainda numa condição religiosa, mas isso daí, pessoal, seria num segundo plano. Pode perceber, sempre vai ser essa condição econômica, e eu disse sempre mesmo, econômica e ou militar primeiro, antes de qualquer outra possibilidade. Continuando. Depois, além da China, pessoal, o que é importante falar também nesse contexto geopolítico? Bem, a gente comenta sobre o Oriente Médio. Fala-se Oriente Médio, é muito difícil não vir à cabeça petróleo. Nossa, é verdade nessa aula, porque estamos ali na região que tem a maior quantidade de petróleo. Sim, e quando a gente começa a analisar essa condição geopolítica, é impressionante o quanto o petróleo ele acaba sendo o quê? O protagonista nesse sentido. Então, quando a gente começa a falar sobre o Oriente Médio, isso é importante ter em mente. Pensar qual vai ser essa quantidade de petróleo, que conflito que isso vai gerar, quais são os interesses em relação a ele, é uma questão territorial ou pensando nessa condição de exportação, o preço vai subir, o preço vai abaixar e assim por diante. Então, quando fala-se em Oriente Médio, é impressionante a condição geopolítica nesse sentido petróleo que a gente acaba visualizando. É claro que pode também existir essa condição de disputa para ver quem consegue ter um protagonismo maior dentro do Oriente Médio, até porque o Oriente Médio seria o quê? Um subcontinente da Ásia. Então, para poder ver qual vai ser aquele que tem um protagonismo maior em relação ao petróleo, uma disputa, e na atualidade a gente vê uma certa disputa tanto entre a Arábia Saudita como o Irã, para ver quem consegue ser o maior protagonista, vamos falar dessa forma, no Oriente Médio. Então, vamos lá. Então, considerações em relação ao Oriente Médio. O que a gente pode falar? Bem, 1953, golpe de Estado no Irã. Golpe de Estado no Irã? Sim. Isso foi uma tentativa, pessoal. A tentativa do governo britânico, juntamente com o governo estadunidense, tirar do poder o Mossadegh. Tentaram tirá-lo do poder. Aí vem a pergunta, por que tentaram fazer isso? Simples. Quando o Mossadegh ascendeu ao poder, ele simplesmente fez com que as indústrias que eram estrangeiras fossem nacionalizadas. Algo que deixou os estadunidenses, assim como os britânicos, principalmente os britânicos, revoltadíssimos. Até porque entre essas empresas tinha a British Petroleum, que na época era considerado que uma das chamadas Sete Irmãs. Então, British Petroleum, Shell, Texaco, Exxon, Mobil e assim por diante. Era uma das Sete Irmãs. E agora, se ela estava localizada no Irã, país de enorme potencial do ponto de vista de petróleo, até porque está entre as maiores reservas do mundo. Nós temos como primeiro lugar a Venezuela, depois nós temos o quê? A Arábia Saudita, o Irã vem logo em seguida. Então, estamos falando da terceira maior reserva de petróleo do mundo. Então, era interessante ter o quê? Uma multinacional nesse país? Nossa, super interessante. Só que, como eu disse, com a ascensão ao poder do Mossadegh, ele falou assim, não, petróleo é nosso, a gente vai nacionalizar tudo. Inclusive essa, super poderosa britânica nessa parte de petróleo, o que fez com que essa revolta quisessem tirá-lo do poder, mas não conseguiram. Depois, 1956, crise de Suez. Saulo, estou vendo bastante na mídia falava pelo menos em relação, para você que está nos vendo ao vivo, sobre o canal de Suez, que teve a complicação lá da empresa Evergiven, o nome do barco, ficou parado, do navio, melhor dizendo. Enfim, vamos lá. Então, caso você tenha acompanhado esse noticiário, fica bastante claro entender essa crise de Suez. Então, vamos lá. Bem, quando o Nasser, presidente do Egito, ele acabou assumindo o poder, o que ele pensou? Ele falou assim, bem, o canal de Suez teve uma participação francesa para fazer com que ele existisse. Ótimo, só que agora eu sou o presidente e quero fazer com que eu tenha o controle absoluto do canal de Suez. E para eu provar para o mundo que eu tenho o controle absoluto do canal de Suez, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele. Você está brincando, Saulo? Não, foi justamente isso que ele fez.
Tanto é que é importante lembrar que o Canal de Suez ele tem essa ligação do quê? Do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Ou seja, diversos produtos que são provenientes da Ásia, sobretudo do Oriente Médio, passam por ele para chegar mais o quê? Rapidamente até a Europa. Do contrário, é necessário fazer uma manobra gigantesca. Essa manobra gigantesca envolve o quê? Contornar o continente africano até chegar na Europa, por exemplo, ou chegar na América. Então, realmente, com essa manobra, o Nassar ele acabou provando você não. Então, vocês querem ver o que é poder, o que é essa ideia, né, geopolítica que eu estou comentando com vocês? Fecha aí por um tempo o canal de Suez. Então, agora o que vai acontecer? As pessoas vão ter que dar a volta, contornar a África, para poder fazer a distribuição dos seus produtos. E numa dessas, pessoal, o que acontece? Bom, a gente está falando sobre transporte por meio de navio. Acaba utilizando o petróleo como combustível, ou ainda, o petróleo bruto acaba sendo transportado por esses navios, os chamados navios petroleiros. Se está tendo um custo maior com o transporte, qual que é a chance do que vai acontecer com o petróleo e qual que é a chance da consequência disso fazer com que o preço dele aumente? Estão percebendo o quanto essa ideia territorial tem uma ligação muito estreita com o petróleo e o quanto isso acaba envolvendo essa condição geopolítica que eu estou comentando com vocês. Depois, falamos ainda em 1967, a assim chamada Guerra dos 6 Dias. O que foi essa chamada Guerra dos 6 Dias? Bem, isso está ligado com a questão da Palestina, pessoal, que eu vou comentar hoje na aula com vocês. O que é essa questão palestina? Porque está um dado território localizado no Oriente Médio que, no passado, isso há muito tempo, quem dominava essa área eram os judeus. Só que daí eles saíram dali por conta da invasão romana. E depois, quem começou a dominar essa área? Porque teve a atuação do Império Turco-Otomano, e no caso os árabes começaram muito mais a povoar essa área quando comparado com os judeus, por exemplo. Aí chegou a década de 1940, 1947 para ser preciso, a ONU acabou apoiando a implantação do Estado de Israel. Ou seja, Israel agora é um país dentro da Palestina, o que gerou uma revolta tremenda pelos árabes. E uma dessas revoltas foi o que é justamente essa chamada Guerra dos 6 Dias. Foi quando o Egito, a Síria, o Iraque, bem como outros países que começaram a apoiar, como por exemplo a Argélia, a Arábia Saudita e até mesmo o Sudão, começaram a apoiar esses países árabes ao que atacar Israel. Só que tem uma diferença muito grande do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar, Israel tem uma superioridade comparado com esses outros países. Ou seja, Israel rapidamente conseguiu neutralizá-los. Tanto é que é chamado de Guerra de 6 Dias, porque foi literal, foi o tempo que ela durou. Você está brincando, Saul? Não? Então a gente começa a pensar na mobilização dos egípcios, dos sírios e dos soldados do Iraque para tentar fazer essa invasão, mas conseguiram não, eles estavam muito atentos. Tanto é que, rapidamente, o Israel conseguiu dominar a península do Sinai, que é pertencente ao Egito, também conseguiu dominar as chamadas colinas de Golã, que é pertencente a quem? Que é pertencente à Síria. Isso aconteceu o quê? Em apenas 6 dias, então a gente começa a perceber o quanto isso diz respeito a essa condição de superioridade bélica. Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, isso daí pode ter alguma relação com o petróleo? Tem, pessoal, até porque estou falando de Oriente Médio. Oriente Médio, estou falando do local do planeta que tem a maior reserva de petróleo. E quando acontece uma guerra nessa localidade, todo mundo fica em alerta. Porque vai que alguém joga uma bomba num local que faz extração de petróleo. Imagina o tamanho do prejuízo disso, pessoal. Então, realmente acaba sendo uma questão de alerta, né, de preocupação, quando há qualquer tipo de conflito nesse subcontinente. Depois, em 1973, Guerra de Yom Kippur. A Guerra de Yom Kippur, pessoal, ela foi, na realidade, o quê? Uma revanche, vamos falar dessa forma, referente à Guerra dos 6 Dias. Então, os árabes começaram a se preparar, principalmente os egípcios, bem como os sírios, para poder contra-atacar. E essa guerra recebeu esse nome, Guerra de Yom Kippur, porque é considerado um feriado sagrado para os judeus. É aquele feriado que é chamado Dia do Perdão, feriado do qual ele fica jejuando 24 horas, fica rezando bastante também, para poder fazer uma reflexão. E, considerando isso, os
árabes estavam entendendo esse fato, eles pensaram assim, opa, agora é um momento interessante para a gente poder atacar. Até porque se eles estão há 24 horas jejuando, o corpo está aqui, está fraco, está sem alimento, está sem combustível. Então é justamente nesse momento que a gente vai fazer o quê? Esse contra-ataque. Deu certo? Não. Até porque eu comentei agora há pouco com vocês. Israel tem o quê? Essa superioridade desse ponto de vista militar. Então, para fazer um ataque a Israel, tem que ter uma estratégia muito boa. Nem mesmo pensando nessa estratégia de atacá-los no dia de Yom Kippur foi suficiente. Eles conseguiram o quê? Intervir. E vale ressaltar o quanto o exército de Israel ele acaba sendo bem preparado, até porque as pessoas são bem preparadas. Ah, porque o homem tem que servir o exército de Israel durante 3 anos, obrigatoriamente. A mulher tem que servir o exército de Israel obrigatoriamente também durante 1 ano e 8 meses. Então, realmente faz com que qualquer israelense tenha que acabar servindo o exército. Então, cria-se realmente um exército bastante eficiente, pensando nesse fato da própria mentalidade deles estar direcionada nessa condição militar que eu estou comentando com vocês. Então, houve esse contra-ataque, mas, novamente, acabou não dando certo. E foi justamente nesse ano, 1973, que ocorreu o chamado choque do petróleo. Lembra que eu comentei agora um pouco com vocês? Estamos falando de uma área que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Se tem algum conflito nessa área, já começa a ligar o sinal de alerta, porque vai que uma bomba caia numa região que tem muito petróleo e acaba comprometendo a produção. Então, é algo bastante perigoso. Considerando isso, teve o quê? Esse chamado choque do petróleo. Então, nesse primeiro choque do petróleo, assim chamado, se o preço do barril, estou falando um valor aproximado, tá, pessoal? Se o preço do barril na época era de $3 aproximadamente, ele foi para $12. Nossa, quadruplicou o Saulo exatamente, foi que um preço muito mais elevado, então daí veio-se a ideia de choque do petróleo e a partir disso diversos lugares do mundo começaram a perceber, opa, a gente precisa começar a ficar o quê? Menos dependente do petróleo, inclusive o Brasil. Ah, Saulo, foi nesse contexto aí que nasceu o programa chamado ProAlco, o Programa Nacional do Álcool, para fazer com que os carros fossem movidos a álcool combustível e não mais a gasolina, que é feita do petróleo? Exatamente. Depois, 1980, guerra Irã-Iraque. No caso, o que aconteceu nesse conflito? Bem, estamos falando de um contexto em quem estava no poder no Iraque era Saddam Hussein. E o Saddam Hussein ele começou a colocar minas que estavam localizadas no Golfo Pérsico. E essas minas acabaram atrapalhando demais quem? O Irã. Até porque tem uma proximidade muito grande entre Irã e Iraque. E quando há um conflito entre esses países, isso também chama atenção. Por quê? Irã é o país que possui a terceira maior reserva de petróleo. Iraque, quarta reserva, ou se não é a quarta, é a quinta, sexta, enfim. 2 países que possuem enormes quantidades de petróleo. Então começou a existir aqui um certo conflito entre eles. Até porque o próprio Iraque começou a invadir o Kuwait, dizendo que, não, o Kuwait é um território menor, mas eu considero que o Kuwait era meu. Na cabeça do Saddam Hussein, o Kuwait era dele. Não era nem do país dele, ele falava que era dele. Então ele começava o quê? A atacar o Kuwait para tentar tirar o petróleo ou ainda administrar o petróleo que o Kuwait conseguia fazer a extração. E nisso houve o quê? A intervenção do Irã. Falou assim, não é assim que funciona, espera um pouquinho. Está aí invadindo, né? Então vou ter que colocar um freio em você. Até porque, quando a gente começa a analisar a política do Saddam Hussein, fica bastante claro que ela era bastante expansionista e tinha esse sentido do quê? Na realidade, de dominar o Oriente Médio. Tentar pegar o petróleo que estava no Oriente Médio para fazer com que ele fosse o único que pudesse ter qualquer tipo de negociação em relação a esse petróleo. Não conseguiu, ainda bem, porque imagina só, fica concentrado na mão de apenas uma pessoa, um país, no caso, realmente. Então, tanto é que depois teve outros conflitos, foi capturado, enfim. Continuando. 1990, Guerra do Golfo. Então, no caso, na Guerra do Golfo, o que aconteceu? Comentei agora um pouco com vocês. Também pensando no Golfo, acaba sendo uma área estratégica, pensando no petróleo. Então, nessa área, o Saddam Hussein realmente começou aqui a colocar certas minas. Só que essas minas também começaram a atrapalhar o quê? As embarcações estadunidenses. Então, essas embarcações estadunidenses falaram assim, quer dizer então que você colocou mina nessa localidade, né? Então vai ficar difícil agora os meus navios petroleiros transitar pelo Golfo, localizado na
no Oriente Médio, falou assim, não, pera um pouquinho, então você está querendo conflitar. Não, então tudo bem, a gente vai começar, então, uma guerra. Então, essa Guerra do Golfo foi justamente isso, quando Estados Unidos começou a ter um ataque contra Iraque e realmente bombardeou isso, pensando na década de 1990. Tanto é que essa guerra ela ficou bastante famosa pelo fato de mostrar as imagens com a visão noturna, aquela imagem que fica mais esverdeada, que é possível visualizar até no período noturno. Também era dito que parecia videogame. Então tinha ali uma estratégia de ataque, visualizava-se no monitor, dava o comando, já a bomba chegava exatamente onde você queria. Então, desse ponto de vista tecnológico, realmente a Guerra do Golfo acabou sendo um divisor de águas, porque não pensava-se em uma estratégia de ataque tão precisa e tão tecnológica como antes visto. Claro que, na atualidade, isso é muito mais tecnológico, mas para a época, realmente, isso acabou sendo um grande choque. Depois, quando nós falamos em 2003, a guerra do Iraque, Saulo, nesse caso aí, quando novamente Estados Unidos invadiu o Iraque, no caso, o governo era de George W. Bush, e ele argumentava que o Iraque possuía armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas, mas tudo bem, esse é o argumento dele. Então, decidiu invadir o Iraque, capturar Saddam Hussein, enfim. E nesse contexto que a gente começa a entender. Bem, o argumento dele era que o Iraque tinha armas de destruição em massa, mas elas não foram encontradas. Opa, então por que ele resolveu invadir o Iraque? Só tem uma explicação, meu pessoal, que a gente começa a entender, por mais que isso não seja provado. É o que? O petróleo. Não dá nem para pensar no outro motivo que fez com que ele chegasse até essa localidade. Depois, 2011, Guerra da Síria. E aí, Saulo, em relação à Guerra da Síria, bem, o contexto da Guerra da Síria diz respeito ao seguinte: quando começou o movimento chamado de Primavera Árabe. Esse movimento, conhecido como Primavera Árabe, ele começou na Tunísia, final de 2010. O que aconteceu na Tunísia? Bem, graças às redes sociais, começou um movimento popular muito grande para tirar o tunisiano do poder. Isso deu muito certo, porque isso não ficou restrito apenas à Tunísia. Isso foi para o Egito, isso foi para a Argélia, bem como para outras regiões. Se não conseguiram depor o presidente, ou o rei que seja, pelo menos começou a reivindicar certos pontos, como melhoria na educação, na saúde e assim por diante. Tanto é que a população se sentia reprimida demais. Então, a Primavera Árabe ela começou a mostrar, provar na realidade, o quanto as redes sociais acabam facilitando essa conexão entre as pessoas. Facilitando essa conexão entre as pessoas, acaba também possibilitando que elas se juntem para lutar por um bem maior. Então, a Primavera Árabe ela foi nesse sentido. Mas é isso, Saulo, em relação à Síria, igualmente. A Síria, quando a gente começa a pensar, ela também passou por essa chamada Primavera Árabe. Só que no caso da Síria acaba sendo bem mais delicado. Por quê? De ver diferentes interesses para poder estar no poder. No caso, o presidente, o Assad, é herdeiro que já tem uma quantidade significativa de anos que está no poder da Síria. E tem uma particularidade muito importante. Tem um apoio da Rússia. Da Rússia, Saulo, exatamente, um apoio da Rússia. Aí vem a pergunta, por que a Rússia acaba apoiando a Síria? Ah, Saulo, deve ter alguma coisa, sim. E essa alguma coisa é o fato de passar certas quantidades de gasoduto e oleoduto pela Síria. Então, realmente, a Rússia precisa, entre aspas, tomar conta desse território para fazer com que ele não perca esse oferecimento energético. Então, a gente começa a perceber o que? Essa condição geopolítica que eu estou falando para vocês, o pano de fundo, pode ter certeza, pessoal, ou ele é militar, ou ele é econômico, ou ele acaba sendo as duas coisas. Então, ele acaba recebendo esse apoio o quê? Da Rússia. Tanto é que ele fica no poder, tentaram colocá-lo, tirado do poder por meio dessa chamada Primavera Árabe. Em resposta, o Assad massacrou a população, teve uma quantidade gigantesca de sírios que acabaram falecendo, tanto é que quando a gente analisa os refugiados na atualidade, são o quê? São sírios. Uma quantidade gigantesca de sírios saem do seu país porque a guerra civil que acabou tomando conta dessa localidade acaba sendo assustadora. Além do Assad com essa relação da Rússia, a gente vê também o quê? Quando a gente começa a perceber o chamado Estado Islâmico,
que é considerado um grupo terrorista. Esse Estado Islâmico ele acaba atuando também na Síria, o que faz com que ele tenha bastante interesse em poder o quê? Dominar até o território. Claro que ele domina pequenas porções, mas ele tem esse interesse. Também quando a gente fala ainda em relação aos rebeldes que estão nessa localidade, então estão percebendo que acaba sendo até um jogo de interesse para ver quem vai conseguir tomar o controle, mas por enquanto está bastante claro que ainda o Assad está no poder e estão tentando, né, tirá-lo a todo custo, né, pensando em 2011, faz muito tempo que isso vem acontecendo, mas por meio desse apoio russo realmente vai ficar muito mais difícil fazer com que ele saia. Depois, olha só, quando a gente começa a pensar em relação a essas localizações que eu comentei com vocês. Então, o Golfo Pérsico está aí justamente no que está circulado em vermelho, o Canal de Suez, que a gente está visualizando. Então, aí, a leste do Canal de Suez, a gente vê a Península do Sinai, e a oeste, a gente visualiza o Egito, e também esse pequeno estreito, o Estreito de Hormuz, que acaba passando grande quantidade de petróleo para chegar em outras direções, como, por exemplo, para, a partir daí, ir atravessar o Mar Vermelho e chegar até o Mar Mediterrâneo, por exemplo. Depois, Arábia Saudita. Bem, a Arábia Saudita é o maior país que está localizado onde? Que está localizado na Península Arábica. Em relação à Arábia Saudita, nesse contexto geopolítico que eu estou comentando com vocês, acabou sendo bastante o quê? Atual na realidade quando a gente começa. Claro que até anteriormente a isso, podemos considerar a Arábia Saudita nesse contexto geopolítico. Ah, porque a Arábia Saudita acaba vendendo uma grande quantidade de petróleo para os Estados Unidos. A Arábia Saudita é o segundo país que tem a maior reserva do mundo, é o país que consegue extrair quantidades absurdas de petróleo e assim por diante. Então vamos lá. Bem, em relação à Arábia Saudita, é importante comentar sobre os chamados Houthis e Iemenitas. Essa nomenclatura iemenita significa que vem da onde? Que vem do Iêmen, país também localizado na Península Arábica, e que recebe o apoio de quem? Recebe o apoio do Irã. Detalhe, foi dito que foi justamente esse grupo, que é considerado um grupo terrorista, que fez ataques a certas extrações de petróleo na Arábia Saudita, o que já começou a criar essa instabilidade, conforme eu havia comentado com vocês. Tem conflito no Oriente Médio? Tem. Isso assusta, porque todo mundo quer saber a primeira pergunta. E o petróleo? Ele está protegido? Não está protegido? O que vai acontecer com ele? Enfim, vai subir o preço? E assim por diante. Então, houve aqui um ataque. E esse ataque ele acabou sendo bastante caracterizado porque foi por meio do quê? De drones, utilização de GPS. Aí veio a pergunta, assim, espera um pouquinho. O Iêmen, até onde eu sei, não é considerado um país super rico. Como é que eles conseguiram ter acesso a isso para poder fazer com que tivesse um ataque de tal natureza? E como eu disse a vocês, ele acaba recebendo o apoio de quem? Apoio do Irã. E de repente o Irã já consegue ter acesso a tecnologias de tal natureza para poder fazer um certo ataque. Ah, mas aí, Saulo, fazendo esse certo ataque, vai ganhar algo com isso? Vai chamar a atenção, quem sabe até a Arábia Saudita queira contra-atacar diante disso, criar uma instabilidade, fazer com que o preço do petróleo suba, enfim, são diversas possibilidades. Mas realmente a Arábia Saudita ela apareceu, vamos falar dessa forma, na mídia bem recente, pensando nesses ataques que acabaram criando um certo desconforto. Depois, falamos ainda em relação ao preço. Olha só, qual foi a consequência desse ataque? Realmente o preço fez com que ele acabasse se elevando. E qual foi a resposta de Donald Trump? Donald Trump disse o seguinte, falou assim, vocês vão atacar? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. A hora que a Arábia Saudita confirmar comigo quem que atacou, eu simplesmente vou destruir. Se ela, assim, autorizar, destruir o responsável por acabar atacando. Até porque, conforme eu acabei de comentar, a Arábia Saudita acaba sendo um grande fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, então acaba sendo um grande parceiro comercial. Então, Donald Trump acabou se posicionando dessa forma. Era só a Arábia Saudita autorizar que Donald Trump, o exército, né, estadunidense, iria começar a fazer uma busca ou até destruir, enfim, contra-atacar de fato. Só que isso não chegou a acontecer. Depois,
pelo menos que não tenha sido noticiado. Podemos falar também da chamada OPEP+, em relação à Arábia Saudita. O que é isso, Saulo, OPEP+? Vamos entender. Bem, primeiro vamos entender a OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi criada por alguns países, pensando na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã, a Venezuela também teve participação como membro fundador. Enfim, qual que era a ideia da OPEP? Criar um cartel. O que é um cartel? Cartel é quando é estabelecido um preço único. O que isso significa? Não importa de qual país que é membro da OPEP, você compre o petróleo, você vai pagar o mesmo preço. Ponto. Então, isso é um cartel. Aí vem a pergunta, por que decidiram fazer isso? Fizeram isso para fazer frente às chamadas Sete Irmãs. Comentei com vocês quando eu estava falando sobre a crise no Irã, essa aula aqui, o Mossadegh, tentaram depor o Mossadegh por conta que ele nacionalizou o petróleo no Irã, exatamente. Então, para fazer frente a essas chamadas Sete Irmãs, porque essas Sete Irmãs, elas acabavam controlando o petróleo de certa forma. De certa forma, não, é realmente o que acontecia, era uma espécie de oligopólio. Em que sentido, Saulo? Cuidava da extração, também quando nós pensamos em relação ao transporte desse petróleo, até em relação à condição de refinaria, ou seja, transformar o petróleo em outros produtos que são comercializáveis, enfim. Então, realmente começou a ter essa transformação. Vendo isso, os países que tinham as maiores reservas pensaram assim, nossa, espera um pouquinho, estou vendo essas Sete Irmãs, elas lucram demais em cima do petróleo, só que são localidades que até têm petróleo, mas não tem tanto petróleo que nem a gente tem, então a gente precisa começar a lucrar diante disso também. Então vamos fazer o seguinte, vamos determinar o preço e vamos acabar taxando, se a gente quer colocar ele mais alto, mais baixo, e o restante do mundo que se vire em relação a isso e acabe obedecendo. E isso dá certo? Dá certo até porque é o que a OPEP faz. Se de repente amanhã, depois, ela quer colocar o preço a $300 o barril de petróleo, há algo que impeça ela? Não. Vai precisar fazer com que os países tenham um bom jogo de cintura para negociar com a OPEP e fazer com que o preço abaixe. Do contrário, não tem o que fazer. Até porque dá para imaginar o mundo na atualidade sem petróleo? Nossa, né, Sal? Nem dá, nem dá. Até porque fala-se bastante em relação aos combustíveis, como gasolina, diesel, mas na realidade eu vejo muito mais plástico. Como é que a gente vai imaginar um mundo sem plástico, né? Nossa, é verdade, né, Sala? Se a gente olhar à nossa volta, tudo é plástico. Exatamente. Depois, também em relação ao Irã, tem nesse contexto aí geopolítico que eu estou comentando com vocês. O Irã foi considerado eixo do mal. Eixo do mal? Exatamente, eixo do mal. Bem, durante o governo de George W. Bush, acabou rotulando dessa forma. Ele chamou de eixo do mal justamente as localidades que acabavam podendo fazer com que tivesse uma instabilidade no mundo no sentido que de guerra. Então ele resolveu taxar o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte como eixo do mal. Também localidades que começaram a ter um investimento no programa nuclear, o que chamou a atenção do mundo, falou assim, opa, principalmente Irã e Coreia do Norte. Então isso chamou a atenção do mundo, falou assim, espera um pouquinho, vocês estão investindo muito nessa condição nuclear, para quê? Se for para produzir energia, tudo bem. Ah, não, para fazer bomba? Opa! Então isso realmente acaba não sendo muito interessante, pelo contrário, isso acaba sendo assustador e fazer com que os países comecem a ligar o sinal de alerta. Enfim, então o Irã acabou recebendo essa taxação de eixo do mal. Também, por trás disso, né, essa taxação, vem o sentido de realmente fazer com que não apenas os Estados Unidos visualizem esses países como países a não serem seguidos como exemplo, mas também fazer com que os outros países comecem a ter essa cultura também de acabar fazendo com que esses países sejam mal vistos. E isso deu muito certo, até por meio do cinema, quando a gente começa a pensar em relação à publicidade cinematográfica, mostrando as pessoas que possuem características árabes, vestimentas árabes, automaticamente elas acabam sendo taxadas como homem-bomba, por exemplo, daí por isso que veio essa terminologia, né? Porque quem está nessa região realmente são pessoas ruins, o que é um absurdo. Depois, Acordo Nuclear de 2015. Nesse acordo nuclear, envolveu os países que fazem parte do chamado Conselho de Segurança da ONU. O que é esse Conselho de Segurança da ONU? Simplesmente o órgão mais importante da ONU.
Basicamente, a função dele é decidir se um país pode ou não entrar em guerra. Pode não, por quê? Quais são as causas disso? Vamos fazer uma medição de consequências, enfim. Então, basicamente é isso. Claro que, apesar de existir esse conselho, não significa necessariamente que os países que entram em conflito vão pedir autorização. Falar assim, ó, ONU, eu posso começar a entrar em conflito? Não, muitas vezes isso começa a acontecer sem qualquer tipo de pronunciamento. Em relação a esse Conselho de Segurança da ONU, existem os membros permanentes, que no caso diz respeito aos Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França, que são aqueles considerados vencedores da Segunda Guerra Mundial, no caso, na época, a União Soviética, né, hoje a Rússia, e também aqueles membros que são considerados o quê? De cadeiras rotativas. O Brasil já participou várias vezes das cadeiras rotativas, a Alemanha, o Japão, a Índia, realmente são os países que mais participaram. Então, esse Conselho de Segurança da ONU começou a dialogar com o Irã no seguinte sentido, assim, olha, em relação ao seu investimento nuclear, você está fazendo, a gente está percebendo, só que a gente quer entender um pouco melhor. Qual que é a finalidade disso? Realmente vocês estão interessados em poder confeccionar bombas ou não realmente o seu programa nuclear diz respeito à produção de energia elétrica por meio das usinas termonucleares? Enfim, então começou a ter essa negociação pensando nesse acordo de 2015 nuclear que eu estou comentando com vocês. Depois, guerra de procuração. O que vem a ser isso, Saulo? Guerra de procuração? Vamos lá. O que é uma procuração? Procuração é o seguinte, imagina que eu não posso fazer a inscrição de algo pessoalmente, só que eu posso fazer uma procuração. Eu faço uma procuração autorizando meu pai, por exemplo, a fazer a inscrição no meu lugar. Isso é possível? Sim, isso é possível, desde que tenha assinatura, reconhecimento de firma, enfim, as condições do cartório, isso é possível. No caso, quando a gente começa a falar sobre essa chamada guerra de procuração, vai nesse sentido. É quando um país ele não entra em conflito direto com outro, mas fazem outros grupos, sejam países ou até mesmo grupos terroristas, a começarem a entrar em conflito. Daí vem essa ideia de guerra de procuração. No caso, quando a gente começa a analisar o Irã e a Arábia Saudita, lembra que eu comentei com vocês? Esses dois países eles acabam disputando para ver quem consegue ser o protagonista do Oriente Médio, quem consegue ter o quê? Uma certa liderança, uma certa influência, uma certa atração no Oriente Médio. Acabam sendo esses dois, até porque são aqueles que possuem as maiores reservas de petróleo, ainda que o Irã tem uma quantidade muito menor quando comparado com a Arábia Saudita, mas existe essa tentativa de um ou outro ser o protagonista. E numa dessas tentativas começar o que esses conflitos, né, dessa guerra por procuração, como o caso do grupo terrorista do Iêmen, os iemenitas que acabaram fazendo esses ataques até a Arábia Saudita, foi por meio do quê? Foi por intermédio justamente do Irã, que o Irã começou a apoiar e apoia ainda, na verdade, então eles começaram a fazer esse ataque, daí veio essa nomenclatura guerra por procuração. Depois, falamos ainda em relação ao Kurdistão. Kurdistão, Saulo, exatamente. O que é o Kurdistão? O Kurdistão é considerada a maior nação do mundo. Maior nação do mundo. É importante lembrar que nação, pessoal, não é sinônimo de país. País é sinônimo de Estado. Lembrando que Estado tem que ser com letra maiúscula. Se eu falar país, se eu falar Estado, sem problema. Considero isso sinônimos. Agora, nação difere. Em que sentido? Vamos lá. A nação ela vai ter uma área delimitada? Vai. Dentro dessa área delimitada, ela vai ter algo em comum, uma cultura comum? Pode ser o idioma, pode ser o costume, pode ser a crença, pode ser a religião, não importa. Mas tem algo em comum? Tem. Só que, no caso da nação, não tem um governo central. O que difere quando a gente compara com um país, quando a gente compara com um Estado. Um Estado vai no mesmo sentido. Um Estado, um país tem uma área delimitada? Tem. Dentro tem algo em comum? Não importa se é a religião, se é o idioma, a cultura, não interessa. Tem algo em comum? Tem. Além disso, desse algo em comum, tem um governo específico, central, dentro dessa área territorial? Tem. Acabou. Então, estou falando de um país, não estou falando de uma nação. Ah, Saulo, então, com base nesse raciocínio que você está nos dizendo,
Todo país também é considerado uma nação, exato, mas a nação não é considerada um país. É meio louco isso, né? Mas é justamente isso que acontece. Então, o Kurdistão é o maior que nação do mundo, até porque ela envolve diversos territórios. Envolve território da Síria, da Turquia, da Armênia, do Irã. Então, envolvendo essa localidade, realmente faz com que tenha um tamanho gigantesco. E o que os curdos lutam? Eles lutam para ser um país independente. Só que aí vem a pergunta: se eles se tornarem independentes, esses países que eu acabei de comentar precisariam ceder parte de seus territórios para os curdos. Eles estão interessados? Nem um pouco. Ah, então fica difícil pensar que um dia o Kurdistão vai tornar-se um país independente, Saulo? Fica muito difícil pensar. Vamos lá. Violentamente reprimidos por Saddam Hussein. Aqui, Saddam Hussein aparecendo mais uma vez. Comentei com vocês o quanto ele começou esse conflito, invasão no Kuwait, enfim. Depois, guerra também contra o Irã, contra os Estados Unidos, né? A gente vê, né, o quanto era bastante, o quanto Saddam Hussein entrava em conflito mesmo, enfim. Então, pensando nessa ideia de Saddam Hussein, os curdos acabaram sendo muito reprimidos. Até porque, conforme eu disse, uma parte do Kurdistão envolve o Iraque. E o Saddam Hussein não queria isso de jeito nenhum. Ó, vocês estão aqui e tal, né? Vocês pertencem a uma outra identidade étnica, vamos colocar dessa forma, e não, aqui no Iraque é o Iraque para os iraquianos e acabou. O restante não interessa. Então, de repente, quando começava algum tipo de manifestação que os curdos queriam ter o quê? Uma independência dentro do Iraque, criar, né, um Estado dentro de um Estado, isso já seria o suficiente para fazer com que Saddam Hussein começasse a ter uma resposta violenta, e quando eu digo violenta, no sentido de chacina mesmo. Depois, na Turquia, manifestações culturais curdas são proibidas. Olha só, pessoal, proibidas. Se está sendo proibido, o que você entende? Bom, está tirando a liberdade de expressão. De repente, fazer com que os outros turcos comecem a aceitar essa ideia de que realmente os curdos mereceriam uma parte do território. Então, a manifestação é o que? Ela é proibida, justamente para não fazer com que outros turcos acabem sendo seduzidos para essa causa de fazer com que tire um pedaço do território turco. Depois, Partido dos Trabalhadores Curdos, o chamado PPK. No caso, esse Partido dos Trabalhadores Curdos, ele é considerado um grupo terrorista. E é considerado um grupo terrorista, mas a ideia desse partido é o quê? É justamente isso: lutar para fazer com que o Kurdistão torne-se independente. Só que, como eu disse a vocês, considerando que vai envolver diversas partes territoriais de diversos países, isso fica difícil ser o quê? Solidificado. Depois, no Iraque, os curdos impedem a expansão do Estado Islâmico. Olha só. Então a gente começa a perceber que os curdos acabam tendo essa importância porque eles impedem a atuação do Estado Islâmico, que é considerado um grupo terrorista. E por conta disso, quem que começou a apoiar os curdos? Estados Unidos. Porque pensando nessa ideia do Estado Islâmico ser um grande inimigo dos Estados Unidos, os Estados Unidos olhou a situação e falou assim: opa, pera um pouquinho, tem um grupo ali que está lutando contra o Estado Islâmico. Ah, então eu nem conheço direito os curdos, mas não importa, se ele está combatendo, vou lá ajudar. E foi exatamente o que aconteceu. Então os Estados Unidos começou a apoiar os curdos para poder fazer frente ao Estado Islâmico. Depois, na Síria, os curdos atuam contra o governo de Bashar al-Assad e grupos jihadistas. O que é grupos jihadistas, Saulo? Grupos jihadistas são os grupos radicais. São aqueles que realmente acabam atuando com violência, com explosões, mortes e assim por diante, pensando nessa condição que é de implantar a religião, o islamismo, porque quem não segue é considerado pecador, então eles acabam tendo essa atuação bastante violenta, então vem essa nomenclatura jihadista. Enfim, olha só. Então, quando a gente começa a pensar na Síria, os curdos começam a combater quem? O Assad. Só que daí vem o problema, conforme eu acabei de comentar com vocês. O Assad ele recebe um suporte muito grande de quem? Da Rússia.
Opa, então recebendo esse suporte da Rússia, nada impede a Rússia começar a combater esses curdos também e, de repente, até fazer com que ocorra uma chacina. Continuando. Bem, olha só, quando a gente começa a analisar o território curdo, está justamente nessa coloração aí que recebe essas linhas tracejadas. Então, a gente visualiza o quê? Essa condição do quanto ele envolve diferentes países. Turquia, Armênia, Síria, Iraque, Irã. Então, envolve diferentes localidades conforme a gente está visualizando aí nesse mapa. Percebe-se também o quanto existem bases de petróleo dentro do território do Kurdistão. Além disso, pensar também em relação ao que há oleoduto que passa pelo Kurdistão. Bem, do ponto de vista energético, fica muito difícil ceder esse território, os territórios desses países, para fazer com que crie-se esse país chamado Kurdistão. Nossa, isso fica bem complicado, Saulo. Exatamente. No caso, o que é importante ressaltar? Considerando, então, que essa questão energética acaba sendo um impedimento de que crie-se um Estado, o Estado chamado Kurdistão, mas não é só essa questão energética. Se a gente for parar para analisar também, há uma grande importância hídrica nessa região. Hídrica, Saulo, exatamente. Diversos cursos d'água estão justamente no Kurdistão, as nascentes de diversos rios estão no Kurdistão, o que acaba complicando também. Além do petróleo, também existem outras riquezas naturais nessa dada localidade, o que inviabiliza demais mesmo pensar que o Kurdistão vai conseguir tornar-se independente. Pode acontecer? Pode, mas conforme eu estou comentando com vocês, isso seria bastante complicado, bastante difícil. Continuando. Depois, a gente fala sobre a questão palestina. Questão palestina, Saulo, exatamente. Eu até havia comentado rapidamente com vocês, mas vamos lá dar um pouco de detalhes sobre essa questão palestina. Os judeus foram expulsos pelos romanos, conforme eu havia dito. Porque muitas vezes acaba tendo aquele discurso. Nossa, os judeus foram para a Palestina, dominaram aquela área, criaram o Estado de Israel. Por que eles têm esse direito? Aí a gente precisa olhar para a história. E, historicamente, os judeus já estavam nessa área, a chamada Palestina, há muito tempo, pessoal. Há muito tempo mesmo. Então, com base nisso, e o que está sendo dito aí desse ponto de vista histórico, eles acabaram sendo expulsos pelos romanos. Então não foi ali, opa, não, vou abandonar aqui. Não, aconteceu algo. E esse algo que aconteceu foi justamente por conta do Império Romano. Até porque vale ressaltar que o Império Romano era gigantesco, né? Dominava uma área muito grande, desde Roma até Constantinopla, né? E até um pouco mais do que isso. Então, realmente, era uma área territorial gigantesca. E entre essas áreas territoriais gigantescas, a gente também envolve a Palestina aqui. Durante muito tempo, eles acabaram dominando essa área, obrigando os judeus a saírem dali. Depois, século XV até a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. O Império Otomano. Então, o Império Otomano dominou essa área durante muito tempo. Pensando no Império Romano, teve essa queda do Império Romano, aí depois vem o feudalismo. Aí, pensando numa parte do feudalismo, onde começou a ter o que? A parte de grandes navegações, por exemplo, e a gente começa a analisar ainda esse contexto de séculos, do caso do Império Turco-Otomano, que acabou invadindo essa área e dominando, e por um tempo bem considerável, do século XV até 1914, 1918, pensando aí até no final da Primeira Guerra Mundial, realmente em um tempo considerável. Então, eles começaram aqui a dominar essa área. E pensando nesse Império Otomano, tinha uma quantidade considerável do que? De árabes. Então, justamente, os árabes começaram agora a ficar mais nessa área da Palestina. Depois, fim do século XIX, movimento sionista. O que é esse movimento sionista? Bem, eram intelectuais que começavam a discutir que dentro da Palestina deveria existir um Estado judaico, até porque no passado eram os judeus que estavam nessa localidade e não os árabes. Então esse movimento sionista veio justamente para poder o quê? Criar um diálogo entre os judeus para ver de que maneira que eles iriam conseguir para fazer com que um Estado judaico, no caso Israel, fosse fundado dentro da Palestina, até porque é considerado que
o lugar sagrado deles, era a morada deles há muito tempo e eles queriam continuar nessa localidade. Depois, Primeira Guerra Mundial até 1947. Quem que tomou conta, quem que ficou a cargo dessa Palestina? O Reino Unido. Vale lembrar que nessa época o Reino Unido era simplesmente a maior potência do mundo, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista militar. Realmente, quem dava as cartas, vamos falar dessa época, no mundo era o Reino Unido. Então, o Reino Unido tinha o quê? Ele tinha esse controle bastante expressivo na Palestina. Tanto é que muitas vezes os árabes tentavam contra-atacar o Império Britânico, mas não tinha a menor chance, eles acabavam sendo massacrados rapidamente pelos ingleses e assim por diante. Enfim, então durante tempo foram que o Reino Unido que acabou ficando nessa localidade. Estão vendo só o quanto é uma área de invasão? Então pensando em judeus primeiramente, depois pensando em relação ao Império Romano, depois pensando em relação ao Turco Otomano, pensando em relação aos britânicos, e nisso também a quantidade de árabes, enfim. Depois, em 1948, criação do Estado de Israel. É importante salientar que essa criação do Estado de Israel recebeu o apoio da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi fundada assim que acabou a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela estava em curso ainda e a ONU já decidiu formalizar essa organização internacional para tentar, pelo menos, evitar tipos de conflitos dessa magnitude, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, considerando esse fato de que houve esse suporte pela ONU, isso gerou uma revolta extrema pelos árabes, porque os árabes não estavam interessados nisso. Porque qual que era o pensamento árabe? Você estava aqui, mas você saiu. Saiu porque você quis, não foi porque você quis, porque só os romanos invadiram essa área. Você vai ficar ali para morrer? Não, você vai o quê? Você vai sair do lugar. É, a famosa diáspora, a fuga. Você vai sair. Só que depois teve toda essa questão do Império Turco-Otomano, depois os ingleses, enfim, e acabou fazendo com que nessa área da Palestina tivesse uma maioria árabe. Só que os judeus não estavam preocupados com isso, eles queriam o quê? Reivindicar o seu território. Aí, a partir do momento que recebeu um apoio muito grande da ONU para fazer com que tivesse essa fundação do Estado, e se criou uma revolta tremenda. Aí você pode estar se perguntando, por que, Saulo? Qual foi o motivo que fez com que a ONU autorizasse e apoiasse essa implantação do Estado de Israel? A resposta está nos Estados Unidos. Vamos entender um pouco melhor. Onde fica a sede da ONU? Nova York. Claro que também tem sede da ONU em Genebra, mas essa sede ela acaba tendo muito mais esse caráter comercial. Se a gente for pensar mais nesse caráter o que de decisão, onde que vai ser feita a guerra, vai ser feita, não vai ser feita, e assim por diante, está lá em Nova York. Então, considerando que os Estados Unidos, pelo menos é considerado, né, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, e também que nesse contexto era o país que tinha uma economia mais sólida, que tinha uma quantidade de arsenal de guerra maior, já tinha bomba nuclear e assim por diante. Então, era o país da vez, era o protagonista. O Reino Unido acabou perdendo esse posto para os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos pensou? Falou assim, bom, seria muito bom apoiar e fazer com que tivesse um Estado de Israel. Por quê? Tanto é que a gente começa a visualizar que tem um apoio muito grande dos Estados Unidos em relação aos judeus. E você sempre se pergunta, mas por que os Estados Unidos sempre acaba apoiando os judeus, os israelenses, né, principalmente? Será que é pelo fato de, durante a Segunda Guerra Mundial, uma quantidade muito grande de judeus, refugiados, acabaram indo para os Estados Unidos? Então, acaba tendo essa relação? No caso, eu até posso pensar dessa forma. Mas o que interessa, de fato, pessoal, é a localidade. Quando a gente olha no mapa, eu vou mostrar para vocês hoje, a localização da Palestina, ela é muito estratégica, porque estamos falando de uma localidade que está no Oriente Médio. Além disso, rapidamente eu consigo chegar em outras partes da Ásia, rapidamente eu chego até a África, rapidamente eu chego até a Europa. Então, ela é uma área estratégica. Então, o que faz com que os Estados Unidos acabe apoiando Israel não é o fato de, nossa, tem um monte de judeus localizados aqui nos Estados Unidos, então a gente vai apoiar. O fato desse apoio deve ser uma questão militar, uma questão estratégica. Foi o que eu comentei com vocês. Nessa condição geopolítica, pessoal, tem que ter isso em mente.
tem que pensar nessa condição econômica e ou nessa condição militar para ter o quê? Essas relações, esses interesses. É impressionante, tudo tem o quê? O interesse por trás disso. Depois, 1948, já no ano que aconteceu isso, Primeira Guerra Árabe-Israelense. Primeira Guerra Árabe-Israelense, Saulo? Exatamente. Então, acabou juntando o Egito e a Síria para poderem atacar Israel. E numa dessas você acaba pensando, né? Por que que Egito, que está localizado na África, por que que a Síria? O que acontece? É importante lembrar que são localizações que acabam tendo uma quantidade de árabes muito expressiva. Até porque quando a gente analisa o norte da África realmente tem uma quantidade gigantesca de árabes. Então, por isso que e a própria localidade. O Egito está muito próximo da Palestina, o que separa eles acaba sendo essa península do Sinai. Também mais ao norte nós temos o que é a Síria, então eles resolveram o quê? Atacar. Tiveram sucesso? Não. Por quê? Saulo, você comentou na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de Yom Kippur, essa superioridade que tinha o que os israelenses em relação ao sistema de defesa, de ataque nesse sistema militar, sem falar do apoio estadunidense. Exatamente. Tentaram atacar? Tentaram. Tiveram sucesso? Não. Depois, 1964, Organização para a Libertação da Palestina. É importante lembrar que, inicialmente, a OLP ela era vista como um grupo terrorista, que tinha como seu líder o Yasser Arafat. Sendo considerado terrorista, isso já acabava sendo bastante alarmante na realidade. Mas, no caso, o que acontecia? Bem, considerando, então, que tem essa ideia terrorista, a gente vai acabar reprimindo duramente. Só que o que o Arafat percebeu? Ele percebeu que não adiantava. Até porque, olhando a situação bélica de Israel, era muito superior. E ele pensou, falou assim, a gente vai ficar guerreando até amanhã, a gente não vai ganhar. E a população árabe vai continuar o quê? Morrendo. Então a gente vai ter que tentar uma negociação no sentido diplomático, tentar dialogar para poder fazer com que tenha uma certa honestidade quando a gente comenta sobre a ocupação de Israel dentro da Palestina. E pensando nessa honestidade, é justamente nisso que eles procuravam o quê? Negociar. Tanto é que, quando a gente analisa a formação do Estado de Israel, ele acabou ficando com uma área bastante privilegiada, com essa proximidade com o Rio Jordão, ou seja, o acesso à água. Quando a gente começa a pensar também na população judaica, ela é muito menor quando comparado com a população árabe. E mesmo assim, eles acabaram ficando com um território bastante expressivo nessa localidade, o que também leva a ser motivos de revolta. Espera um pouquinho, você está se instalando aqui, mas você vai ficar com a melhor parte, com a maior área, sendo que a população árabe é a maior localizada na Palestina. Então é daí que vem os diversos conflitos. Depois, 1987, a chamada Intifada. O que foi essa Intifada, Saulo? Intifada, pessoal, significa levante. Seria o equivalente à acorda, vamos lutar, algo nesse sentido. Tanto é que a Intifada ela ficou bastante famosa pelo fato de os árabes começarem a combater o exército israelense com aquilo que eles tinham. O que, Saulo? Pedra, por exemplo. Você está brincando? Não. Muitos acabavam utilizando pedra e atacando o próprio exército como uma forma de protesto e, se possível, poder matar algum soldado israelense para falar assim, vocês estão aqui no território palestino, não queremos a sua presença, vocês deveriam arrumar um outro território, né? Mas, conforme eu disse, pensando nessa condição de superioridade militar, pedras contra armas não tem qualquer tipo de chance. Depois, 1993, Acordo de Oslo. O que aconteceu nesse Acordo de Oslo? Bem, importante lembrar que o nome do acordo foi a localidade onde acabou fazendo a assinatura desse acordo. No caso, Oslo, a capital da Noruega. Teve intermédio do ex-presidente Bill Clinton. O Bill Clinton, que acabou governando os Estados Unidos no meados da década de 1990, começo, na realidade, dos anos 90. Então, o que aconteceu? O Clinton ele teve esse intermédio para fazer com que tivesse uma reunião entre os líderes israelenses e também Yasser Arafat, para tentar chegar num acordo comum para fazer com que chega. A gente está cansado já de guerrear por território, para ver quem consegue ficar na Palestina, seu território está muito grande, o meu está menor, minha população está passando sede, está passando fome, e assim por diante. Então, tentaram entrar nessa negociação.
conseguiram de uma certa forma, só que muitas outras vezes também acabam acontecendo certos desconfortos no que diz respeito a essa questão da Palestina. Então, há momentos dos quais, por exemplo, Israel começou a entrar em território palestino, algo que começou a ser inaceitável pelos palestinos com razão, até porque já foi dividido o território. Mesmo assim, você vai chamar suas tropas para invadir o nosso território? Por quê? Ah, fez isso porque de repente é uma questão de segurança. Pode ser que nessa localidade comece a ter uma organização terrorista. Ah, também quando a gente começa a pensar nas regiões da Palestina, os judeus, desculpa, começaram a ir até a faixa de Gaza, por exemplo, que ali a atuação de um grupo terrorista, que é considerado terrorista, chamado o Hamas, que ele acabou se formando justamente para proteger essa localidade dos israelenses. Também quando a gente começa a pensar na invasão na área da Cisjordânia, até o momento que começou a fazer com que tivesse um corte no fornecimento de água, o que acaba complicando bastante a situação. Chegou ao ponto de ter uma segunda intifada, isso aconteceu nos anos 2000, ou seja, quando os árabes começaram a se revoltar e atirar pedras, como eu disse, contra o exército de Israel. Enfim, então, quando a gente começa a analisar essa questão palestina, tem essa condição territorial que eu estou falando para vocês, esse fundo estratégico que é militar, pensando nos Estados Unidos, principalmente nessa dada localidade. Então, tudo isso acaba envolvendo essas condições geopolíticas que eu estou comentando com vocês. Mas se a gente for parar para analisar, realmente acaba sendo uma área que não tem uma solução. Tenta-se chegar a um acordo, aliviar, opa, vamos começar a guerrear menos, vamos falar dessa forma, mas, hora ou outra, acaba existindo algum tipo de ruído entre árabes e entre judeus. Continuando. Bem, então olha só, agora mostrar aqui para vocês numa linha do tempo sobre essa condição. Porque muitas vezes fala-se, Palestina, o que que é isso? Fica um pouco vago, às vezes não fica tão sedimentado. Então, esse esquema aqui vai deixar mais claro para vocês. Então, vamos fazer a leitura da esquerda para a direita mesmo. Então, o primeiro mostra de 1920 a 1947. Olha só, nós temos aí essa Palestina, conforme eu comentei com vocês. Então, ela tem todo esse limite territorial: Egito, Líbano, Síria, Transjordânia, que hoje fala Cisjordânia. E nessa época, tinha o que? Uma presença judaica no território. Já tinha. Só que olha o tamanho da presença judaica. Saulo, era pequeno. Sim, era pequeno. Era uma presença pequena, se a gente for parar para analisar. Eram alguns pontos dentro da Palestina. Aí, no ano de 1947, 1948, o que aconteceu? Começou a ter uma expansão desse Estado judeu. Olha só, a área que começa a envolver Israel. Nossa, Saulo, muito maior? Exatamente, muito maior. Olha só, acaba dominando o território. Dominando não, mas maior parte que absoluto, quando a gente começa a analisar aí a região da Palestina. Estão vendo o quanto foi ganhando território ao longo dos anos? Depois, 67 e 88, lembrando que nesse meio aí, em 73, aconteceu o quê? A Guerra de Yom Kippur, que foi uma tentativa dos egípcios tomarem de volta a Península do Sinai, assim como a Síria tomar de volta as colinas de Golã, mas não tiveram sucesso. Então, olha só, o que está aí tracejado são os territórios ocupados por Israel. Nossa, Saulo, então eles ocuparam tudo praticamente? Exato. Então, ocuparam a Palestina, ocuparam a Península do Sinai, as colinas de Golã, na Síria, a Cisjordânia, Jerusalém, só que Jerusalém é considerada uma área internacional, até porque ela tem grande importância, seja para os árabes, sejam para os judeus, bem como para os cristãos. Então, a gente começa a perceber o quanto teve esse domínio. Aí, de 88 a 2000, aí começou a ter uma certa fragmentação. Olha só, o que está em azul, controle civil palestino e controle militar israelense. Aí o que está em cinza, o controle israelense, aí o que está em vermelho, o controle palestino. Nossa, Saulo, é quase nada quando a gente começa a pensar nesse controle palestino, exatamente. Se a gente for parar para analisar o que acontece, agora a faixa de Gaza acabou sendo devolvida para o domínio árabe, conforme eu havia dito a vocês, é uma organização que é considerada terrorista, ou assim chamado Hamas, que acaba dominando essa área da faixa de Gaza. Também, quando mostrado o Egito, a Península do Sinai foi devolvida em 1982, só que no caso, na realidade, começa a ter um certo conflito também em relação a isso, porque hora ou outra, até os israelenses começam a invadir essa chamada Península do Sinai.
Também em relação às colinas de Golã, nesse caso, elas ainda pertenciam a quem? Ao controle, pelo menos, de Israel. Então, começou a criar esse mosaico aí, conforme a gente está vendo. E, na atualidade, não mudou muito, comparando com esse mosaico que eu havia falado. Então, nós temos o quê? Ainda as colinas de Golã ocupadas pelos israelenses, apesar de que parte dela também não está ocupada. Então, a gente vê o controle palestino, israelense, controle civil palestino e controle militar israelense nessas áreas azuis que eu estou mostrando para vocês. Então, quando fala-se na questão palestina, pessoal, não tem jeito. Isso acaba sendo bastante complexo, porque é necessário a gente olhar na história para saber qual foi o processo que ocorreu. Isso precisa ficar bastante claro. Pensando no quê? Império Romano, nos turco-otomanos, pensando no Império Britânico, pensando nesse conflito entre árabes e judeus por conta desse território, a influência dos Estados Unidos, até porque é uma área muito estratégica, conforme eu havia comentado com vocês. Continuando. Depois, a gente fala sobre a Caxemira. A Caxemira é uma localidade que está numa tríplice fronteira entre Índia, Paquistão e China. Nessa tríplice fronteira, chamada Caxemira, há uma grande importância hídrica, principalmente. Por quê? Porque é nessa região que possui a nascente tanto do rio Ganges, que possui enorme importância para os indianos, bem como o rio Indo, que possui grande importância para os paquistaneses. Mas em relação à China, Saulo, a China até tem interesse na área, até ocupa uma parte dessa área, mas realmente esse interesse maior acaba sendo por parte dos paquistaneses, bem como por parte dos indianos. É importante lembrar que no passado, Paquistão, Índia, Bangladesh, era tudo considerado Índia. Isso foi sendo fragmentado. Tá brincando, Saulo? Não. Até porque é importante ressaltar que o Império Britânico dominou a Índia por décadas. E aí chegou um ponto que começou a perceber que era necessário fazer essa divisão. E até Bangladesh, no passado, era chamado de Paquistão do Leste, ou Paquistão Oriental, assim chamado. É por condições religiosas. O Paquistão acaba tendo de longe uma maioria, o que? Uma maioria muçulmana, ou seja, a pessoa que segue o islamismo, diferente da Índia, que tem uma maioria, o que? Hindu. Claro que acaba tendo também os muçulmanos dentro da Índia, mas realmente a maioria acaba sendo hindu. E quando a gente analisa Bangladesh, também vai nesse sentido que de concentração de muçulmanos, então resolveu fazer essa fragmentação. E pensando nessa fragmentação, também começou a existir o conflito nesses dois países, pensando aí nessa área da Caxemira, assim chamada, que possui essa riqueza hídrica que eu estou comentando com vocês. Olha só. Então, quando a gente começa a analisar a área da Caxemira, o que nós temos? Temos a região controlada pelo Paquistão, controlada pela Índia. E também a região controlada pela China e reivindicada pela Índia. Também no que está nessa coloração vermelha tem a chamada linha de cessar-fogo. Então está justamente nessa área aí de tríplice fronteira. E no caso, pensando em relação ao Paquistão, estão vendo que tem uma certa proximidade com a capital, Islamabad? Nossa, o que pode acabar sendo complicado, Saulo, exatamente. Pode acabar sendo complicado tendo uma proximidade tão grande assim, conforme a gente está visualizando aí nessa região. Depois, a gente fala também sobre a Coreia do Norte, que está nesse contexto geopolítico que eu estou comentando com vocês. O que a gente pode falar? Bem, em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. É importante lembrar que no passado, Coreia era apenas Coreia. Teve essa divisão por conta do quê? Da Guerra Fria. A Coreia do Norte ela acabou sendo dividida no paralelo 38 graus norte. E tendo essa divisão, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte influenciada pela ex-União Soviética e a Coreia do Sul sendo influenciada pelos Estados Unidos. E pensando aí nessa época, a Coreia do Norte acabou invadindo a Coreia do Sul. É importante ressaltar que no passado, quando a gente começa a analisar esse ponto de vista econômico, durante um curto período, a Coreia do Norte tinha maior desenvolvimento econômico do que a Coreia do Sul. Você está brincando, só? Não. Lembrando, isso há muito tempo. Só que o que aconteceu com a Coreia do Sul? Teve um apoio muito grande dos Estados Unidos, a mão de obra começou a se qualificar, teve um investimento muito pesado em educação. Então, hoje, a Coreia do Sul se desponta.
Tanto é que se a gente for para analisar há cerca de 80 anos aproximadamente, a Coreia do Sul era tão pobre quanto um país localizado na África subsaariana. Agora, quando a gente analisa a situação da Coreia do Sul, nossa, acaba sendo realmente um modelo quando a gente pensa em desenvolvimento econômico. Depois, em 1953, foi assinado um cessar-fogo. O que seria isso? A famosa trégua entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul. E é importante lembrar que cessar fogo não significa que tenha terminado, até porque a chamada Guerra da Coreia, ela ainda está em vigor. Você está brincando, Saulo? Não. Não existiu um documento oficial dizendo, olha, a gente encerra a guerra por aqui, valeu, tchau. Não, isso não aconteceu. Então, teoricamente, tecnicamente, melhor dizendo, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, elas ainda estão em conflito. Até porque esse conflito vai encerrar se realmente tiver um documento oficial por parte desses dois países que realmente eles concordam que a guerra acabou. Continuando. Enquanto a Coreia do Norte recebia apoio da União Soviética, existia uma certa prosperidade. Foi o que eu comentei com vocês. Essa certa prosperidade, nessa época, até fez com que a Coreia do Norte tivesse um desenvolvimento econômico maior quando comparado com a Coreia do Sul. Em 1990, os norte-coreanos desenvolveram um programa nuclear. Aí aqui começou a chamar a atenção, tanto é que, conforme eu havia dito para vocês, George W. Bush resolveu taxá-los de eixo do mal, que esse eixo do mal era composto pela Coreia do Norte, Irã, bem como o Iraque, pensando aí nesse programa nuclear. Isso é bastante contraditório, né? Porque Estados Unidos pode ter programa nuclear à vontade, ok, obrigado. Agora, quando pensa em outros, não pode ter. Ah, não, mas a chance desses outros usarem é maior. É difícil dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que realmente comece a ter uma pesquisa maior nessa parte de produção de energia. Até porque, o que acontece? Imagina se um país começa e vai e usa uma bomba nuclear. Vamos sendo bastante hipotético. Qual vai ser a reação? Contra-atacar. Que chance tem? Nenhuma. Então, seria meio loucura pensar e fazer com que tenha um ataque dessa natureza. Depois, 94, os Estados Unidos se comprometeram a retirar os mísseis da Coreia do Sul. Até porque, pensando nesse contexto de conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e eu havia dito, tecnicamente eles ainda estão em guerra, então os Estados Unidos acabou tirando esse armamento da Coreia do Sul, o que fez com que a Coreia do Norte ficasse mais aliviada. E se tivesse essa quantidade implantada, e se de repente a Coreia do Norte fizesse alguma manobra militar, rapidamente os Estados Unidos poderia atacar essa localidade. Depois, em 2000, nas Olimpíadas de Sydney, as Coreias se uniram para entrar com uma única delegação. É um sentido muito político, pessoal, muito político, porque na prática isso não aconteceu. A Coreia é muito dividida e ainda é, pensando na política, pensando até nos costumes, enfim. Essa condição de Guerra Fria acabou implantando uma diferença muito grande entre elas. Em 2002, navios sul-coreanos atiraram contra navios norte-coreanos. Né? Nossa, mas por que aconteceu isso, Saulo? Aconteceu isso porque esses navios norte-coreanos ultrapassaram a linha permitida. Então, pode ir até certo ponto, até a Coreia do Sul. Passou desse ponto, isso já é considerado o quê? Isso já é considerado um ataque, principalmente porque tratava-se de navios, não de navios civis, navios militares. Então, passou disso, a Coreia do Sul tinha total liberdade de poder atacar, e foi justamente o que ela fez. E o que cria essa instabilidade maior. Então, se tenta encontrar a paz, a gente vê que numa dessas fica cada vez mais difícil. Em 2003, a Coreia do Norte abandonou o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Bem, se abandonou esse tratado, significa que ela quer o quê? Cada vez mais enriquecer o urânio. Em 2006, o país socialista lançou vários mísseis de testes intercontinentais e fez o primeiro teste nuclear, o que chamou a atenção do mundo, na realidade, e essa preocupação. E estava nesse contexto aí que eu havia comentado com vocês de eixo do mal. Em 2018, Trump e Kim Jong-un assinaram um acordo de intenções de paz. Viram como está escrito, pessoal? Intenções de paz. Intenções de paz não significa que vão entrar. Não, intenções. E, novamente, houve reunião, apertaram as mãos, tiraram fotos, mas aí, aconteceu algo? Ou se aconteceu, isso não está sendo fiscalizado.
Então, pensando em relação à localização da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, percebe-se que a capital sul-coreana ela tem uma proximidade muito grande com esse chamado paralelo 38 Norte, que eu comentei com vocês, que é justamente o ponto onde faz a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, conforme a gente está visualizando. E está assim essa situação, a gente é até difícil pensar em algum tipo de mudança. Então, pessoal, eu encerro aqui com vocês essa nossa primeira parte da aula que eu comentei sobre a Ásia. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua. Até já!